Então vamos fazer um exemplo para tentar identificar essas tensões numa estrutura comum. Vamos pegar esse exercício adaptado do livro do Bria Johnson da página 36. No suporte da figura, a haste ABC, então a gente tem uma haste aqui ó, que liga o ponto A até o ponto C, tem na parte superior 9,5 milímetros de espessura, então essa placa aqui ela tem 9,5 milímetros de espessura, e na parte inferior, que são essa daqui, 6,4 de espessura de cada lado. São duas placas, uma de cada lado. Uma resina à base de epóxi é usada para colar as partes superior e inferior no ponto B. Então, essas duas placas, então aqui, que vão de C até B, elas fazem um sanduíche com a placa, né, com a haste que vai de A até B, e elas são coladas aqui no ponto B com essa resina de epóxi. Aí ele me diz também que os pinos dos pontos A e C têm no ponto A 9,5 milímetros e no ponto C 6,4 milímetros de diâmetro. Então pede-se determinar a tensão de cisalhamento no pino A, a tensão de cisalhamento no pino C, a maior tensão normal na haste ABC, a tensão média de cisalhamento nas superfícies coladas no ponto B e a tensão de esmagamento na haste no meu ponto C. Então, para começar, eu preciso saber que força que está atuando nessa minha haste ABC. Para isso, eu vou fazer o diagrama do corpo livre daquela minha estrutura. Estou olhando aquela minha haste de lado, então eu tenho o quê? Tenho a minha haste, que é ABC, né? Tenho a força F de 2.200 newtons, que está aplicada ali no meu ponto E, né? E eu tenho um outro ponto aqui, um ponto D, que aqui eu indiquei que vai ter uma força tanto horizontal como vertical, mas a gente não vai precisar calcular elas, né? E eu preciso descobrir quanto que vale esse FAC. Para descobrir quanto que vale esse FAC, basta eu fazer o momento no meu ponto D igual a zero. Se eu calcular o momento no ponto D igual a zero, eu vou ter o quê? Eu vou ter FAC vezes a distância perpendicular ao ponto D, que é 250 milímetros, né? Que vai estar girando no sentido horário, então ela vai ser negativa. E eu vou ter o 2.200 vezes a distância perpendicular, que é 130 mais 250, 380, que vai estar girando no sentido anti-horário, então positivo. Percebam que aqui eu não fiz a mudança de unidades das distâncias para metros, porque quando eu faço equilíbrio aqui das minhas forças no momento, eu estou querendo achar o valor de uma força, eu utilizar as distâncias em metros ou em milímetros, tanto faz, desde que eu sempre utilize a mesma unidade para todas as distâncias. Fazendo essa conta, eu descubro que o meu FAC é uma força de 3.344 newtons positiva. Então, se ela é positiva, ela vai ser uma força de tração. Então, o item A. Eu quero saber qual que é a tensão de cisalhamento no pino A. Então, vamos ver esse desenho. Ó. O pino A, né, ele liga a barra AB, né, a minha base ali. Então, o que eu tenho? Eu tenho o FAC, que eu sei que vale 3.344 newtons, e eu vou ter só uma seção cisalhante. Voltando ali no desenho anterior, o que acontece? Eu tenho, né, no meu pino A aqui, um único ponto de cisalhamento. Então, aqui o pino A ele é submetido a um cisalhamento simples, e o pino C ele é submetido a um cisalhamento duplo. Então, voltando ali naquele nosso desenho. Então, o que acontece? Eu tenho o FAC de 3.344 newtons, num pino que tem 9,5 milímetros de diâmetro. Então, se eu quero calcular qual que é a tensão de cisalhamento no meu pino A, ele vai ser a força aplicada nesse pino lá de cisalhante, que é o meu FAC, dividido pela área do meu pino A.
então vai ser o 3.344, dividido pela área, que vai ser o quê? Π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Percebam que aqui o diâmetro eu usei 9,5 vezes 10 a menos 3, porque o diâmetro está em milímetros. Então, eu tenho que inserir ele na fórmula em metros, né? Realizando essa conta, eu vou descobrir que esse meu tal A, né, que é a minha tensão de cisalhamento no meu pino A, é 47,2 vezes 10 a sexta pascal. Ou 10 a sexta é a mesma coisa que mega, então a tensão de cisalhamento no meu pino A é 47,2 megapascal. Fazendo essa mesma conta para o pino C, que é a nossa pergunta do item B, qual a tensão de cisalhamento no pino C, né? O que vai acontecer? O pino C é um cisalhamento duplo. Então, se eu tenho a força FAC de 3.344 newtons, em cada extremidade ali do meu pino C, nas seções de corte, eu vou ter metade dessa força. Eu vou ter 1.672 newtons em cada uma dessas seções. E outra diferença também é que o diâmetro desse meu pino C é 6,4 milímetros. Logo, se eu quero a tensão cisalhante no meu pino C, isso daqui vai ser igual a metade da força FAC dividido pela área C. Então, vai ser 1.672 dividido, de novo, por 1/4 de π, de 6,4 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. De novo, utilizo, né, a medida do meu diâmetro em metros. Isso vai dar 52 vezes 10 a sexta pascal, que é a mesma coisa que 52 megapascal. No item C, ele pede qual a maior tensão normal, né, no membro, na haste ABC. Para isso, eu vou ter dois trechos diferentes nessa minha haste, né? Eu vou ter o trecho que vai de A até B e eu vou ter o trecho que vai de B até C. Então, se eu calcular o sigma, a tensão normal, né, no meu ponto A, né, ali onde eu tenho o meu parafuso em A, eu tenho que isso daqui é a força, né, aplicada na haste AC, dividido pela área útil em A. Por que área útil? Porque ali no ponto A, o que acontece? Eu tenho um furo. Então, se eu tenho um furo, a minha área que eu tenho aqui da minha seção, para ser tracionada, eu tenho que descontar o tamanho desse meu furo, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a espessura, né, da minha placa, que vale 9,5 milímetros, então é 9,5 vezes 10 a menos 3 metros, vezes a outra distância. Se não tivesse o furo, seria 30 milímetros, mas como tem o furo, eu tenho que pegar os 30 milímetros e retirar os 9,5 milímetros. Foi isso que eu fiz aqui, né? Para descobrir exatamente o que? A área dessas partes aqui, retirando esse meu furo. Fazendo esse cálculo, eu descubro que o meu sigma no meu ponto A é igual a 17,2 vezes 10 a sexta pascal. Cuidado que a gente só desconta o furo quando a gente tiver forças de tração. Quando a gente tem as forças de compressão, a força de compressão ela começa a atuar nessa linha aqui inferior. Então, quando ela começa a atuar nessa linha inferior, eu não preciso descontar o meu furo. Já para o meu ponto C, é a mesma coisa, só que agora, no meu furo C, eu tenho em cada uma das partes 1.672 newtons, né? E qual que vai ser a área? Vai ser a espessura de cada uma dessas minhas barras, que é o 6,4 vezes 10 a menos 3, vezes a outra dimensão. A outra dimensão era os 30 milímetros, só que agora menos o diâmetro deste outro furo, que era 6,4 milímetros. Fazendo essa conta, eu chego numa tensão normal, ali na posição do meu pino C, de 9,8 vezes 10 a sexta. Portanto, a maior tensão é no ponto A, e ela vai valer 17,2 megapascal. No item D, eu pergunto
qual a tensão de cisalhamento média em B? Lembrem, o ponto B era o ponto onde eu tinha o quê? As duas placas inferiores coladas, né, à haste superior, né? Então, o que eu vou ter? A tensão de cisalhamento, né, nesse meu ponto B. Então, se eu tenho a força de 3.344, ela vai dividir em duas forças. 1.672 para um lado, 1.672 para o outro. E qual que é a área de cisalhamento? As hastes elas não estão coladas nesse quadrado aqui. Esse quadrado aqui ele tem dimensões de 30 milímetros por 45 milímetros. Isso foi dado ali no nosso desenho. Então, a área de cisalhamento que eu estou tentando arrastar, que eu estou tentando cortar, né, vai ser esses 30 milímetros vezes os 45 milímetros, que é o que eu estou colocando aqui, né, sempre em metros. Então, calculando a tensão de cisalhante no meu ponto B, ela vai dar 1,24 vezes 10 a sexta pascal, ou 1,24 megapascal. E por último, ele pede qual é a tensão de esmagamento no meu ponto C. Olhem lá, o meu ponto C é esse daqui, né? Então eu tenho uma força que é de 1.672 para uma área de esmagamento que vai ser de 6,4 por 6,4. Então, se eu quero a tensão de esmagamento em C, eu tenho os 1.672 dividido pela área de esmagamento, que é 6,4 vezes 6,4, transformadas em metros. Isso vai dar 40,8 vezes 10 a sexta pascal, ou 40,8 MPa. Agora é a hora de a gente exercitar. Peguem a lista de exercício e façam os exercícios propostos. Se você já se sentir confiante, já faça a verificação de aprendizagem proposta logo na sequência dessa aula. Bons estudos!